expansivos fortes americanos, são ciclos de construção civil. Agora, como no investimento está a construção civil, aí as pessoas ficam olhando, está dando errado. Certo? Você tem que ver a formação bruta de capital fixo e a construção civil, residencial. Certo? Então, é um excelente exemplo no país, que é o líder do mundo e cresce a construção civil residencial. Ciclo de crescimento puxado para a construção civil residencial. Não precisa ser ver qual foi o recente. Bolha, construção civil, anos 80, construção civil. Os dois, eu estou dando assim de barato para vocês, tem alguns aqui, tem gente mais da minha faixa etária que pelo menos conhece. O povo da bolha residencial agora, o povo da bolha. Teve esse dot-com, mas foi muito curtinho, para vocês lembrarem bem do clipe. Tá? Então, então, esse é o primeiro problema. As pessoas confundem a importância com com o elemento definidor do crescimento. É importante ter um pecado. E outra coisa, o único lugar que crescia investimento na frente, sabe que era parte dos países socialistas. Como é que eles queriam fazer Guerra Fria com os Estados Unidos? Nem queriam, na verdade, era forçar para os Estados Unidos ficar mexendo no saco, acabou ganhando. E o segundo ponto é que você tinha um planejamento. O planejamento era, eu vou acumular capital nessa taxa de crescimento, era assim, a economia socialmente planejada. Na economia capitalista não é assim. Os capitalistas ajustam ao crescimento da demanda. Então, entendeu? A diferença entre é importante, mas é custo não. Então, o crescimento, ele se comportou bem. Quando a economia acelera, e vocês reparam que ele começa a subir lá para 2003, 2004, é quando começou a acelerar. Aí ele, aliás, eu sempre falo isso, a grande verdade da economia é que o multiplicador multiplica, o acelerador acelera. Agora, certo? O multiplicador keynesiano ele multiplica. Você falava, o seu Jesus Cristo sabe que eu falo, mas não pode dividir, tem que ser multiplicar. E o acelerador, que é o acelerador que acelera, é quando a economia cresce, o investimento acelera, ele passa por cima. Quem já estudou o Kalec já viu, porque esse Kalec ele passa por cima porque a encomenda dele é superior naquele momento de aceleração. E aí, depois de um certo momento, quando você cria capacidade, depois ele desacelera. Ele dá uma desacelerada, tá? Mesmo porque, e aí, ao puxar, ao ele desacelerar, tem um efeito secundário dos trabalhadores do setor de bens de capital, diminui um pouquinho o consumo e você tem a reversão do ciclo. Aí você faz política contracíclica para puxar. Ou você mantém uma taxa de crescimento tipo China. O que a China cresce? Os caras querem. Quando diminui um, eles fazem outro. Quando diminui a exportação, os caras fazem 80 cidades de médio porte com 1 milhão de pessoas. Certo? E vai à frente, faz shopping center, faz o diabo que seja. Então esse é o primeiro ponto. O investimento reagiu do jeito que tinha que reagir. Tá? Vou tentar mostrar outros dados. Tudo mais ou menos normal. Segundo ponto, vai passar? Agora aqui não fala. Que foi mal foi o consumo. Esse aí é o gráfico que eu peguei os 4 trimestres, médias dos 4 trimestres contra 4 trimestres. O que de fato cresceu muito até 2007 foi o consumo, estava alto até 2008, teve esse respiro aí de 2010, que é o ano memorável na economia brasileira, e depois ele despenca direto. Quer dizer, a economia brasileira caiu, não foi porque o consumo estava magnífico, o investimento péssimo, o consumo começou a despencar. Tá certo? Então não é exatamente a economia puxada pelo consumo, para baixo. Exatamente. Então, infelizmente, o negócio do consumo, lamentavelmente, pela milésima vez, coisa que a gente, quando entra no primeiro semestre, lá da FRJ, negócio de investimento e consumo, a gente sabe, lei de sério, isso aqui. Essa ideia ainda, óbvio que no background dessa ideia que o consumo está crescendo muito, é por isso que o investimento está indo tão mal, uma bobagem. Quando você olha qualquer série histórica de qualquer país, eu estava falando na aula passada, o investimento e o consumo sempre crescem juntos. Tem trade-off histórico, quando você observa. Pode ter um momento ou outro, mas sempre cresce junto. Claro, porque o investimento vai crescer se o consumo não cresce. Os caras cortam a fábrica, acho bonito. Não tem sentido nenhum. Isso não é capitalismo. Capitalismo é isso. Capitalismo é outra coisa. Capitalismo é a demanda cresce, o capitalista vai lá e ajusta. Está lá para fazer isso, o papel dele. Se ele foi ineficiente, vem outro. Se é um cara que é bonitão, ele é o agente capital para fazer trabalho. Esse sistema funciona. Tá certo? Então, então este é que é o problema. O problema é que o consumo despencou e por isso a economia desacelerou. Na verdade,
o segundo governo Dilma foi um governo praticamente de estagnação. Do horror. Também que passou eleições, pode falar. Esse negócio. Eu vou mostrar os dados para vocês. Ela fez a tal da desaceleração rudimentar de 2011 e depois não teve aceleração nenhuma. E esse é um problema para a economia e eu acho que eles estão subdimensionando isso para 2015. Achar que, não, eu desacelero agora e acelero daqui a pouco. Você desacelera agora, já está desacelerado, joga numa recessão, quero me tirar. Entendeu? Então, vamos ver então. Então esse aqui é o ponto 2. Então uma pergunta, já que o crescimento foi despuxado pelo consumo, ou foi puxado para baixo pelo consumo, tá certo? Também, vamos ver, tentar entender isso, tá? E obviamente que esse gráfico aí é consumo das famílias e massa salarial, tá? Taxa de crescimento, que vem caindo a partir de 2011. Só que eu parei em 2013, aí não tem, mas esse período caiu mais ainda. Esse componente é o famoso consumo induzido, certo? Quem faz macro 1 é aquele Czinho que multiplica Y, aí passa para lá, que é uma beleza que eu passo para baixo, fica 1 menos C. Vai fazer isso no curso de MBA, quem fez psicologia, faz a mágica, como é que passa para lá e depois volta para cá. Mas para você estudar economia é normal, certo? É o tal do multiplicador que, por sua vez, multiplica. Então, vocês veem que o consumo das famílias ele caiu mais do que a massa salarial. A massa salarial, eu estou falando taxa de crescimento, ainda, atenção, ainda é positivo. Está tudo no positivo, tá? No anterior também a taxa de crescimento é positivo, mas a taxas decrescentes. A massa salarial também está ainda crescendo, mas crescendo decrescentemente, crescendo a taxas cada vez menores. Por quê? Porque o salário parou, começou a crescer menos e o emprego cresceu menos. É normal que isso ocorra. Entretanto, vocês podem ver que o consumo total das famílias tem um desempenho pior do que a massa salarial. Ou seja, o consumo das famílias para quem lembra, o Czão é igual a Czinho Y mais C barra. E aí o professor de micro, de macro, não dá a mínima bola para o C barra. O que é o C barra? É a parte constante, a gente sabe. Põe no ar, né? Lembra? Põe no ar e aí faz lá aí é CDE. Só que infelizmente ou felizmente no mundo moderno, o A é importante pra caramba. O professor de micro não dá a mínima bola, macro, perdão, é muito importante porque é justamente o consumo a crédito. É o consumo autônomo das famílias. Então, o problema, e isso é um problema, que a gente tem que olhar, esse é o crédito para bens de consumo, tá certo? Eu fiz o número de índice, ele despenca de 60%. Isso são as liberações de crédito a valor real para bens de consumo, deflacionado pelo IPCA. Ou seja, o nosso simpático ciclo de crédito travou. E lembre-se bem, eu estava no debate segunda-feira lá em São Paulo, e aí a ideia vaga, mais ou menos, de vamos repetir o Lula 1. Eu acho que existe um pouco essa. Repete o Lula 1, vai em 2003 com ajuste e depois espera que o mundo volte a crescer, um big if, mas e aí depois faz políticas domésticas de expansão da demanda. Bom, o problema é o seguinte, o problema é que neste período do Lula 1, você tinha altamente deprimida a relação estoque de crédito PIB. Ou seja, havia uma repressão financeira gigante na economia, por causa do salário, por causa do desemprego e porque os instrumentos de oferta de crédito não estavam bem ajustados e fez o crédito subsidiado, por exemplo, o crédito consignado, foi um sucesso retumbante. Isso puxou o crescimento do crédito. E depois fez na casa, né? Fez um monte de coisa, não fez pouco não, fez bastante coisa e puxou pelo crédito. O problema é que nós estamos ao contrário, tá certo? Nós estamos com aparentemente um ciclo de crédito que reverteu. Obviamente que ciclos de crédito que revertem porque o endividamento das famílias as famílias ficaram muito alavancadas e elas começam a ajustar isso. É claro que num momento virtuoso, tá certo? Se nós tivéssemos um momento virtuoso da economia, isso vai que vai. O Golden Age que a gente falou ontem na aula, certo?
A Golden Age é um período de crescimento do salário, crescimento de tudo, do gasto público, das exportações, claro, o mundo inteiro estava crescendo, certo? E do endividamento das famílias. Aí os americanos desde os anos 20, descobriram que isso é a moda da economia. Endividamento para consumo residencial e consumo de bens duráveis. Tá? Mas expandiu expressivamente. Tá? Tem um momento que isso reverte. Por exemplo, na crise de 2008. Na crise de 2008 você tem uma reversão, aí nos Estados Unidos. Você tem uma reversão cíclica, tá certo? As famílias estavam alavancadas, um bando de gente perde emprego, alavancados em crédito, porque o salário não subia, tinham que pegar crédito para compensar o salário não subir, manter o padrão de consumo. E aí elas desalavancam crédito. Quando elas alavancam crédito, você pede menos crédito para conseguir pagar o velho. E aí você diminui o consumo de duráveis. Então, digamos, a hipótese ruim para 2015 e para os anos seguintes é que a gente já pega o começo deste governo numa trajetória de desalavancamento de crédito e com diminuição do emprego, formação, criação de emprego, e também o salário não vai crescer muito, não tem muita coisa aqui. E com os instrumentos de crédito já colocados, entendeu? Não vai uma novidade, o consignado 2 na missão, não vai, já está ali, tá certo? Baixar o... Não tem, entendeu? Não tem uma invenção, todo mundo tem cartão de crédito, pessoa tem cartão de crédito, não tem uma coisa institucional, financeira, nova, que vai poder fazer para puxar isso para frente. Então, é um problema isso, que as pessoas, como ficaram viciadas, enlouquecidamente obcecadas com a ideia do consumo, do pecado do consumo, não sei o que, está convencendo demais o consumo, o problema era o consumo, não observaram estranhamente que o problema era o consumo, sim, estava caindo. E pior, o problema é que o consumo autônomo está caindo porque o ciclo de crédito aparentemente fez água. Certo? Então, no momento que você não tem uma expectativa de crescer salário, crescer pelo consumo autônomo, está feia a coisa. Não parece muito assim, auspicioso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer, que não só tem o erro, como tem um problema para a perspectiva. Está errada a interpretação, historicamente, teoricamente, materialmente. E está com um problema para frente. Como é que você reverte isso? Tá? Como é que você reverte um ciclo de crédito que está deteriorando, mas cujo estoque de dívida sobre o PIB mudou completamente? O nosso era bizarro no começo do governo Lula, bizarro. Se não era 20%, um negócio ridículo, já pega em cabeça. Aí foi crescendo, foi ficando maior. Estoque. Isso aí não é estoque, é liberação de crédito, é fluxo. Se o fluxo está caindo, também, o estoque não sabe, o fluxo está caindo, mas ele é positivo, ou seja, o estoque não diminui. Porque o PIB também não cresce. Então, você tem um estoque que já está mais alto, você tem instrumentos financeiros que já estão colocados e você tem uma reversão de ciclo de consumo de durável. Isso é um problema. Certo? E é o contrário que as pessoas normalmente falam. Então, esse é o primeiro problema, digamos assim, que eu acho mal entendido, e um problema para frente. Para a ideia que eu vou repetir o Lula 1, já começa meio um problema. Nem falo que a China voltar a crescer 10% a Europa deixar de ter vergonha na cara, essas coisas, os Estados Unidos deixar de ser também ficaria, mas aí é outra história. Tem um mundo inteiro que voltar. Mas esse aí é o problema do. Então vamos falar agora um pouquinho que tem a ver com essa história. Que tem a ver com essa história do investimento, que é a ideia de que, sabe, de alguma forma o consumo foi muito espetacular e o que não acompanhou foi o investimento. Isso aí é produção, que a produção parou, mas o consumo foi. Certo? Isso aí é produção e consumo aparente. Consumo aparente é produção mais importação mais exportação. Aspecto de demanda doméstica. Tá? A medida de demanda doméstica. Como vocês podem ver, no período que vai de 2002, 2003 até 2008, depois com a queda de 2008 normal e a recuperação até 2010, a produção e o consumo foram juntos, de bem de capital. Tá certo? Consumo aparente. Acompanhou, não ficou para trás, não. O consumo foi a produção. Não, foram juntos. Só que parou. Esse é o problema. O Brasil parou. Esse é o problema. O
consumo despencou, não saiu loucamente crescendo. Foram juntos, não teve nenhum problema. Especificamente o setor de bem de capital, não teve nenhum problema de coisa nenhuma, de casamento. O setor de bem de capital do Brasil é ruim. Isso é um problema que eu vou tratar. Mas as pessoas dizem, o Brasil piorou. Não, o Brasil era ruim. Não era estava uma Coreia e de repente virou não vai fazer mais país muito politicamente incorreto, sei lá, país B. Pronto. Se eu ofender, eu pensei aqui para a letra B. Não era Brasil, era um outro que letra B da América Latina. Mas é país B. Certo? Não virou o país B. O Brasil era ruim e continua ruim. É só assim. A notícia boa é que não piorou, a notícia ruim continua ruim. Good news Então nesse sentido. Então, bem, então o ponto de vista do bem de capital não teve. Agora, esse é que é o. Vai passar? Essa que é a tal da boca do lobo. O pessoal fala de boca de jacaré, mas está errado. Eu inventei essa boca de lobo, porque o jacaré ele é um bocão assim, o lobo é uma boquinha mais fechadinha. Então. E quando a gente começou a fazer esse trabalho, que vai sair com o texto do Biochod, a gente começou a olhar esse fenômeno. E esse fenômeno, não sei se vocês já viram, da boca de jacaré, de consumo e produção. E aí o pessoal chamava de boca de jacaré, e eu falava, não é jacaré não, jacaré é um bicho assim, tá de boca assim. Aí tinha que dizer qual o bicho que eu chamava, a minha criatividade de novo. Muito bom. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, de novo, esse é bens intermediários,